Olá, hoje nós vamos para o capítulo 7. O capítulo 7 é muito interessante, porque o capítulo 7, gente, é um lamento de Davi diante da notícia que seu filho Absalão tinha sido morto. Você lembra quando nós lemos no segundo livro de Samuel, Absalão traiu seu pai Davi, queria até matar o seu pai Davi para assumir como rei, e acabou que ele foi morto. Mas Davi não queria que ele fosse morto. Aí quando um cuxita, né, do império de Cus, né, Cush, vem avisar a Davi que o seu filho morreu, Davi então lamenta e chora muito, e chora demais mesmo. Porque Davi amava muito, apesar de Absalão querer praticamente roubar o reino, roubar o trono e se tornar o rei no lugar de seu pai, né? Até levando seu pai à morte, mas Davi amava seu filho. Então, na verdade, o Salmo 7 é este lamento de Davi. É um salmo muito bonito de pedido de justiça a Deus, um apelo à justiça de Deus. É um apelo à justiça de Deus. É um salmo muito interessante porque é um salmo também de pedido de socorro, né? Um salmo daqueles que classifica-se como oração individual de pedido de socorro. Portanto, a gente poderia dizer que é um salmo de confiança que se coloca nas mãos de Deus. Mas é um apelo à justiça de Deus. Muito interessante. Tanto é que depois eu vou te explicar, né? Tem alguns momentos que você vai entender por que essas palavras são ditas nesse salmo. Porque sai de um coração muito, muito machucado, de um pai machucado por ver seu filho ter sido morto, mas que ao mesmo tempo se apresenta diante de Deus com toda a confiança nele. Tá bom? Então vamos lá, gente? A gente vai ler o Salmo 7, rezar o Salmo 7. Lembra você, preste atenção, me ajude a compartilhar esse vídeo. Dê um like nesse vídeo, agora, isso. Agora você faz assim, você dá um like nesse vídeo, viu? E eu vou pedir você que me ajude a compartilhar esse vídeo. Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte, eu queria agradecer muito as pessoas que têm contribuído, né, dado aí a sua contribuição para a manutenção do canal. Muitas pessoas sempre falam assim, Paz, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Eu sempre tenho explicado às pessoas como pode ajudar. Como pode ajudar? Aqui embaixo no vídeo, você tem aí, né, correndo aqui para cá, você tem ali um lugarzinho que fala valeu. Valeu. Quando você clica naquele valeu, você pode contribuir com a quantia que você quiser para que possa ser mantido o canal. Não é necessário e não é obrigatório. Se você quiser contribuir para a manutenção do canal, né, para a gente continuar para a questão das edições, para a questão do trabalho que é feito, pode contribuir, tá bom? E contribua dessa forma, tá certo? Eu quero agradecer, porque muitas pessoas têm contribuído, muitas pessoas. Então, profundamente eu venho aqui agradecer você. Você que todo mês tem dado aí uma quantia, né, para a manutenção do canal, muito obrigado mesmo, obrigado mesmo. Volto a lembrar que esse curso que eu tenho apresentado é totalmente gratuito, não precisa de pagamento dele. Mas como algumas pessoas têm insistido, dizendo, eu quero ajudar, e tem ajudado, eu agradeço imensamente, muito obrigado, porque isso ajuda mesmo, ajuda a gente a fazer o canal melhor, ajuda a gente a fazer a produção melhor. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês que, sensibilizados, têm ajudado a gente a manter o canal. Muito obrigado, viu? Vamos lá então, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 7 do livro dos Salmos, portanto, o Salmo 7. Muito bem. Salmo 7. Lamentação de Davi, que cantou em honra do Senhor por causa de Cus, o benjaminita. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco o meu refúgio.
Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me, para que o inimigo não me arrebate como um leão e me dilacere sem que ninguém me livre. Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe, que ele me pise vivo ao solo e atire a minha honra ao pó. Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera. Erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender numa causa que tomastes a vós. Que a Assembleia das Nações vos circunde, presidia de um trono elevado. O Senhor é o juiz dos povos. Fazei-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme a minha integridade. Ponde fim à malícia dos ímpios e sustentai o direito, ó Deus de justiça, que sondais os corações e os rins. O meu escudo é Deus. Ele salva os que têm um coração reto. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se eles não se corrigem, ele afiará a espada, entesará o arco e os visará. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Eis que o mal está em dores de parto, concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua malícia recairá em sua própria cabeça e sua violência se voltará contra a sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça e salmodiarei o nome do Senhor, ó o Altíssimo. Muito bem, o Salmo 7, como é que esse salmo, em que contexto foi composto? Vamos entender, eu já expliquei para você no início, e ele é uma lamentação de Davi. Você vê que o Salmo 7 começa aqui, ó, lamentação de Davi, que cantou em honra ao Senhor, que cantou a Deus, né, por causa de Cus, o benjaminita. Vamos entender a história. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 18, a gente vê aquela história de Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi, que queria de todo jeito exterminar seu pai para que ele se tornasse rei. Claro que houve toda uma oposição, né, dos partidários de Davi contra Absalão. Davi estava refugiado num lugar, não queria que o filho fosse levado à morte, queria que toda essa situação pudesse ser resolvida sem que o filho morresse, mas foi impossível, o filho foi morto. Davi estava naquela casa, foi pedido para que avisasse a Davi. Muito bem, aí tem aquela história, primeiro chega um, depois chega o Cuxita. Cuxita, atenção, quem é o Cuxita? Cuxita é o habitante de Cuxi. Cuxi é o reino, o que nós entendemos como o reino, o Império da Núbia. O Império Cuxita é o lugar chamado Núbia. Onde é a Núbia? Núbia se localiza no Vale do Jordão, no Vale do Rio Nilo. Vale do Rio Nilo. Atenção, é ali que está o Império Cuxita, a Núbia. Tanto é que algumas Bíblias, ao invés de colocar o Cuxita, coloca o Núbio. Muito bem, no Vale do Rio Nilo está o lugar chamado Cuxi, o Império Cuxi, que é a Núbia. A Núbia. Muito bem, este Núbio ou este Cuxita é ele quem corre para dar a notícia a Davi da morte de Absalão. Quando ele conta para Davi sobre Absalão, Davi então cai em prantos, chora e nós temos a partir deste momento, né, este salmo que lembra a morte
a dor de Davi diante da notícia da morte do seu filho Absalão. Davi, então, canta esse salmo. Esse salmo é um apelo à justiça de Deus. Isso é importante você lembrar. O que é um apelo à justiça de Deus? Muito bem, é um salmo que é uma oração individual, é uma pessoa rezando e pedindo socorro. Veja isso no versículo 2. Olha aqui. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco o meu refúgio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me. Está vendo? É um pedido de socorro, é uma oração individual de pedido de socorro, que vai dizendo e vai trazendo todo o sofrimento da pessoa e, ao mesmo tempo, apresentando apresentando Deus como aquele que faz justiça, aquele que é resgatador, aquele que é vingador, por isso ele confia. É uma oração de pedido de socorro. Portanto, quero lembrar você que trata-se de um salmo de confiança, de alguém que sofre, mas põe a sua confiança em Deus, de alguém que recebe a notícia da morte do próprio filho, mas ele põe a confiança em Deus e dizendo que Deus vai fazer justiça. E aí o salmo continua, dizendo, olha, se eu pequei, se eu fiz alguma coisa errada, então que levante a vossa cólera contra mim. Mas é um momento de se colocar nas mãos de Deus e deixar com que Deus faça a justiça. Há um versículo aqui muito interessante, versículo 10, que eu queria que vocês entendessem como é que funciona todo esse pensamento semítico, pensamento de então. Versículo 10. Ponde fim à malícia dos ímpios e sustentai o direito. Ó Deus de justiça, que sondais os corações e os rins. Eu queria falar com você sobre os corações e sobre os rins. Muito bem. Para o povo daquela época, naquela situação, o coração, preste atenção, o coração era a sede dos pensamentos. Olha, o coração era a sede dos pensamentos. Tá vendo? Hoje, para a gente, aonde que pensar para nós hoje, no mundo atual? Onde é que está o pensamento? O pensamento está na cabeça aqui, ó, né? Naquela época, o pensamento ficava no coração. A pessoa está pensando, o pensamento ficava no coração. Olha que interessante. Então, tudo que você pensava sobre alguém, eles achavam que estava no coração. E os sentimentos? Os sentimentos ficavam nos rins. Interessante, né? O sentimento de bondade, o sentimento de amor e o sentimento também de maldade, o sentimento de raiva, o sentimento de vingança, ficava nos rins. Olha que interessante, né? Por isso que a pessoa, ela precisava pensar assim, eu preciso purificar os meus sentimentos. E o rim é um lugar de purificação, né? Quem purifica o nosso sangue é o rim, né? Então, preste atenção. Para o povo de então, coração era a sede do pensamento. A sede dos sentimentos eram os rins. Por isso você vê na Bíblia tantas vezes falando de rins. Tantas vezes, que os meus rins sejam ungidos, que os meus rins sejam purificados, purifique o Senhor os meus rins e tal. Por quê? Porque é o sentimento que está ali. O sentimento, então, uma pessoa que tinha um sentimento mal por alguém, uma pessoa que tinha um sentimento de vingança, de morte, naquela época eles pensavam que esse sentimento ficava nos rins. Aí eu vou explicar uma coisa para você que você vai achar muito interessante. Até hoje na Igreja Católica, vou te dizer uma coisa, é muito fiel à palavra de Deus e à Bíblia. Na Igreja Católica, quando o padre vai se paramentar, preste atenção, quando o padre vai se paramentar, colocar túnica, colocar estola, colocar a casula e tal, quando ele põe a túnica, logo depois ele põe o símbolo. Símbolo é aquele cordão. Chama cíngulo. Pode escrever aqui, ó. Cíngulo.
é aquele cordão. Cordão que ele vai amarrar sobre os rins, por causa dos sentimentos, segundo a Bíblia, né? Quando o padre amarra aquele símbolo, não é para segurar a túnica, pelo amor de Deus, né? Não pensa que o símbolo que o padre põe é porque está muito comprida a túnica do padre, então ele vai botar... Não é isso, pelo amor de Deus. Senão ele mandava fazer uma túnica mais curta, né? Pelo amor de Deus, né? Ou então ele fazia uma barra na túnica dele, né? Não é por isso. Existe um significado. Aliás, eu vou te falar daqui a pouco. Toda a roupa que o padre coloca na missa tem um significado e tem uma oração. Sim, uma oração. Quando o padre coloca o símbolo, olha que interessante. A gente reza assim, quando ele vai colocando o símbolo, ele reza: cingi-me, Senhor, com o símbolo da pureza. Vai colocando. E extingui nos meus rins o fogo da paixão, para que resida em mim a virtude da continência e da castidade. Essa é uma oração que o padre faz. Ou seja, segundo a Bíblia, os sentimentos estão ali. Então, enquanto a gente está pondo o símbolo, a gente pede: Senhor, que os meus sentimentos sejam purificados. Que aquilo que eu sinto seja purificado. E que eu mantenha a virtude da continência e da castidade. E isso é muito sério, né? Aliás, eu queria dizer, então quando o padre põe o símbolo, lembrando justamente o que a palavra de Deus, o que a Bíblia falava sobre os rins, né? É claro que a gente os rins a gente sabe que os rins não é a sede do pensamento. A sede do pensamento são os nossos neurônios, né? Hoje a gente sabe disso. Mas por uma questão de tradição e por uma questão de trazer o sentimento bíblico, a igreja até hoje cinge os rins, lembrando justamente da purificação dos sentimentos. Falando nisso, vou falar como padre para vocês. Sabia que quando o padre está paramentando, cada peça do paramento que ele põe, há uma oração para ele fazer. Por isso é um momento de oração do padre. Quando o padre põe o amito, quando o padre põe a túnica, quando o padre põe o símbolo, quando o padre põe a estola, quando o padre põe a casula, tudo isso são momentos de oração. Então, não é momento de ficar conversando com o padre. Quando o padre está se paramentando, não é para vir perguntar: padre, que música que nós vamos cantar na hora do ofertário? Não, pelo amor de Deus. Quando o padre está paramentando, não é para falar: padre, onde que ficou a chave da sacristia? Não é isso. Aliás, sacristia não é lugar de preparação de coisa, é lugar de oração, você sabe disso. Sacristia é uma extensão do altar. Não é o lugar para ficar conversando, ficando contando piada. Não é para trazer todo mundo para a sacristia. Olha aqui quem que eu trouxe para a sacristia. Não é isso, não. Sacristia é uma extensão do altar. Sacristia não é um camarim. O pessoal às vezes pensa que porque o padre se troca na sacristia é um camarim. Não é, porque a missa não é teatro. Não é teatro. Então não é o momento. O padre está se paramentando, é o momento dele de oração. Não é para chegar, para combinar a liturgia com o padre, não. Não é, não. Isso se faz, ou é a equipe de liturgia que faz, e já fez, mas não é momento. Então, esse é o momento que tem que ser respeitado, viu, gente? Estou dizendo isso porque eu sei que quase todos os lugares se faz isso. Antes da missa, o padre reza. Só que do jeito que está agora, ninguém deixa o padre rezar antes da missa. É perguntar onde está, o que vai cantar, perguntar quem que vai fazer a leitura, perguntar que vai ter isso, perguntar que vai ter aquilo, onde que vai ser coisa, perguntar quando vai ser a reunião do CPP, quando que vai ser a reunião não sei o quê. Tudo isso antes da missa. E ainda tem gente que chega assim, o padre está se paramentando: padre, será que dá para atender em confissão? Pelo amor de Deus, né, gente? Bom senso, né, bom senso nessa hora. Vai ser celebrado o santo sacrifício da missa. É algo muito sério, né? Lembrando você, né? Estou lembrando você, o padre quando coloca o amito, lembra o capacete,
o elmo, né, que nos protege contra as insídias do maligno. Quando coloca a túnica, está lembrando, o padre reza pedindo para que abranqueai-me, Senhor, e purificai. Né? Quando coloca a estola, ele coloca a estola lembrando justamente que sobre os ombros vai a ovelha. Né? Quando coloca a casula, né? Naquele momento está lembrando de toda a responsabilidade que é colocada sobre os ombros na celebração. Então tudo tem uma oração, tudo tem um significado. Eu estou aproveitando para... Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Aliás, tem a ver com a Bíblia, sempre, porque tem tudo fundamental. Eu estou falando de liturgia aqui, porque eu acho que com esse momento eu já tenho uma intimidade, a gente já está quase 3 anos junto aqui nessa leitura bíblica, então eu acho que eu já tenho intimidade com vocês para falar sobre isso, né? Então não tem nada a ver com o estudo da Bíblia em si, mas tem a ver com a gente que está participando da missa, que está participando da Eucaristia, para a gente dar sentido nas coisas, gente. Para a gente levar, às vezes, as coisas mais a sério, né? Tá bom? Tá certo? Então, o assunto veio à tona por causa do símbolo, né? Mas um dia eu vou explicar direitinho para vocês a oração do amito, a oração da estola, a oração da casula, a oração da túnica, a oração e tudo isso, o sentido que cada uma dessas coisas tem. Vou explicar tudo direitinho para você. Mas hoje eu expliquei do símbolo. O símbolo, então, é lembrando que nós devemos ter os sentimentos purificados. Vamos adiante. Demorei um tempão aqui falando com vocês sobre isso, né? Vamos lá. Um outro versículo aqui, ó, versículo 12. É importante você lembrar. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Vingador, a gente pensa, ai, Deus é vingador, então Deus é vingativo? Não, Deus não é vingativo. A palavra vingador se refere mais a um resgatador, um Deus que resgata aquilo que foi perdido. Então não é o vingador no sentido de vingativo, não é o sentido de vingativo, é o Deus resgatador, que resgata o que estava perdido. Tá bom? Muito bem, esta é uma oração, é um salmo, lembrando que feito no momento de dor de um pai que perde o filho, mas que ao mesmo tempo sabe que Deus é fiel e se entrega nas mãos de Deus, porque é um salmo de confiança e sabendo que Deus vai fazer justiça na sua vida. Tá bom? Gente, eu quero que agora, como a gente está fazendo sempre cada salmo, terminou a nosso estudo aqui, ó, você desligou o celular, desligou o computador aí, agora que você vai fazer o quê? Agora você vai pegar esse salmo e vai rezar o salmo, tá bom? E a palavra que eu deixo para você guardar para o seu dia. O Senhor, versículo 2, o Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco refúgio. Et crutim Domine, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, hatix Davide. Aleluia.